Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Hoje é segunda-feira, dia 20 de julho, nós já estamos na nossa aula número 32. Eu estou aqui em casa quietinha, em confinamento, eu espero que vocês também estejam aí todos bem de saúde também, tá? Pessoal, na aula passada nós começamos um assunto sobre concordância, né? Então lá na página 91 nós vimos lá a questão da concordância verbal, certo? Paramos na página 92 e agora nós vamos dar continuidade na página 93. Então lá no caderno de vocês, eu gostaria que vocês colocassem lá a data de hoje, né? Coloca lá, livro de gramática, página 93 e o exercício que é o número 7. Vamos ver o que o exercício está pedindo, tá? Anote no caderno as formas dos verbos indicados que completam as orações. Escolha um tempo verbal que faça sentido. Então tá. Letrinha A. As cataratas do Iguaçu, muitos turistas. O exercício pede para você conjugar esse verbo, você completar com esse verbo atrair. Então como é que vai ficar? As cataratas do Iguaçu atraem. Vai ficar no plural, por quê? Porque cataratas é plural, quer dizer que é mais de uma cachoeira, são várias cachoeiras, né? Ao nome delas todos se dá o nome de cataratas. Então, como o sujeito está no plural, o verbo aqui vem no plural também, tá? Letrinha B, que ela se zangou conosco. Aí o exercício pede para você completar com o verbo dizer e esse verbo está com o sujeito indeterminado. Se o sujeito é indeterminado, ele tem que estar terminando na terceira pessoa do plural. Então, olha, dizem ou disseram, né? Dizem que ela se zangou conosco, tá? Por que dizem? Porque se o sujeito é indeterminado, o verbo aqui, olha, esse verbo aqui tem que estar na terceira pessoa do plural. Para ser sujeito indeterminado, ele tem que ter essa terminação, tá? Letrinha C. Muitos problemas na hora do almoço. Com o verbo haver. Houve muitos problemas na hora do almoço. E aqui você coloca um asterisco para colocar uma informação importante, ó. Põe um asterisco aqui, leva para um cantinho onde tem espaço e coloca assim, ó. Verbo haver não tem plural. Então veja. Eu posso falar assim, olha, há um aluno na sala de aula ou há dois alunos na sala de aula. Tanto no singular para um aluno quanto para o plural dois alunos, o verbo haver vai permanecer no singular. Por quê? Porque o verbo haver não tem plural. Então lá na letrinha C, quando coloca assim, muitos problemas na hora do almoço, é houve, não é houve não, tá? Mesmo que eu passe a frase para o singular, vai continuar com houve. Houve muitos problemas na hora do almoço. Certo? Letrinha D. Já 3 noites que eu não durmo. Já faz 3 noites que eu não durmo. O verbo fazer, quando indica tempo, ele também não tem plural. Então, eu não vou escrever já fazem, eu vou escrever já faz. Certo? Letrinha E. O batalhão, continência, bandeira. Batalhão é um conjunto de... O batalhão fez, né? Batalhão é um conjunto de soldados. Mas mesmo sendo vários soldados, o verbo aqui vai ficar no singular, porque ele concorda com a palavra batalhão. E batalhão é coletivo. E se você observar aqui, olha, se o sujeito é um substantivo coletivo, o verbo fica no singular. A constelação brilhou, ou o batalhão fez continência, ou o cardume nadou, a colmeia fabricou mel. Então, sempre quando você tem um sujeito que é coletivo, o verbo fica no singular. Palmas, uma linda cidade. A cidade de Palmas é uma linda cidade. Mesmo ela dando ideia de plural aí, por ser só uma cidade, o verbo fica no singular. G. De professores de francês. Sujeito indeterminado, mas agora tem a partícula C. Então aqui você vai colocar assim, ó, precisa ser. E na letrinha H,
O verbo ventar, muito há 3 dias. Ventou muito há 3 dias. Verbo que exprime fenômeno da natureza não vai ter plural. Você não vai escrever assim, ó, ventaram muito, tá? Você vai sempre deixar o verbo aqui no singular. Por quê? Porque ele é um verbo que exprime fenômeno da natureza. Então, certinho, olha lá. As cataratas do Iguaçu atraem, dizem que ela se zangou conosco, houve muitos problemas na hora do almoço, já faz 3 noites que eu não durmo, o batalhão fez continência bandeira, Palmas é uma linda cidade, precisa-se de professores de francês e ventou muito há 3 dias. Esse A com H aqui na frase aqui é da ideia de tempo passado, né? Ventou muito faz 3 dias, há 3 dias atrás, certo? Contextos especiais de concordância verbal com sujeitos simples. Aqui você tem uma listinha e eu prefiro ir explicando essa listinha com os exercícios, tá? Então vamos fazer os exercícios 8 e aí conforme vão aparecendo os casos é mais fácil vocês entenderem. Vamos acelerar aqui, né? Então veja lá, página 93, exercício 8. Escreva no caderno as formas verbais que completam as frases de forma adequada, nos tempos e modos sugeridos. Hoje, tal, 20 de agosto. O exercício pede para você completar com o verbo ser no presente do indicativo. Então aqui você pode tanto escrever assim, hoje são 20 de agosto, hoje é 20 de agosto. A concordância aí pode ser no singular ou no plural, tá? Isso não, tal, modos de falar com sua avó. O verbo ser no presente do indicativo. Modos está no plural, então você coloca esse são no plural também. A frase vai ficar assim, ó. Isso não são modos de falar com sua avó. Letrinha C, pessoal. Já, tal, 4 da madrugada e a festa ainda não terminou. O exercício pede para completar com o verbo ser no presente do indicativo. Já são 4 da madrugada e a festa ainda não terminou. Letrinha D. O mais surpreendente, tal, as perguntas que recebemos por e-mail. De novo, o verbo ser no presente do indicativo. Perguntas está no plural, então aqui vai ser são também. A frase inteira vai ficar assim, ó. O mais surpreendente são as perguntas que recebemos por e-mail. Letrinha E. Quantos de nós, tal, mesmo participar da competição? Quantos de nós? Aí você vai poder escolher, tá? Quantos de nós querem ou quantos de nós queremos? Você pode conjugar um ou o outro, como quiser. A frase vai ficar assim, ó. Quantos de nós querem mesmo participar da competição? Quantos de nós queremos participar da competição? Letrinha F. A maioria... Perdão, aqui é letrinha E, né? Letrinha E, opa, desculpem. Agora letrinha F. A maioria dos esmaltes, tal, vermelhos. A maioria dos esmaltes é para completar com o verbo ser no pretérito imperfeito. A maioria dos esmaltes era, mas também admite a possibilidade, a concordância de era. Então a maioria era ou a maioria eram, como quiser, tá? Descobri que 20% do tempo, tal, de exercício, o verbo ser no futuro do indicativo. Eu descobri que 20% do tempo será. E na letrinha H. Perto de 5 pessoas, tal, revisão. O verbo pedir no futuro do indicativo. Perto de 5 pessoas, pedirão. Então veja, aqui você tem alguns casos de concordância, tá? Vale a pena você prestar atenção em todos eles para saber como é que você faz a concordância adequada. Agora aqui nós temos a concordância do verbo com sujeito composto. Dá uma olhadinha no quadrinho rosa.
Miguel e seus irmãos chegaram atrasados. Qual é a regra geral? O verbo que tem mais de um sujeito deve ficar no plural. Então, se eu estou falando de Miguel e de seus irmãos, são duas pessoas, então o verbo fica no plural. Contextos especiais de concordância verbal com o sujeito composto. Se você tem o sujeito depois do verbo, ele vai concordar com o núcleo mais próximo ou ele vai ficar no plural. Exemplo. Logo depois chegou Cláudio e suas amigas, ou logo depois chegaram Cláudio e suas amigas. Se os núcleos do sujeito são sinônimos ou quase sinônimos, ele pode concordar com o núcleo mais próximo ou ele pode ficar no plural. O barulho, a confusão, a conversa na sala atrapalha, ou o barulho, a confusão, a conversa na sala atrapalha. Os núcleos do sujeito são uma enumeração gradativa. Mesma coisa, você pode concordar com o mais próximo ou você pode concordar com todos. A mesma coisa, o mesmo ato, a mesma palavra provocava ou provocavam risadas, castigos. Os núcleos do sujeito são interpretados em conjunto com uma qualidade. Pode concordar com o núcleo mais próximo ou pode ficar no plural. A graça e a misericórdia de Deus é ou a graça e a misericórdia de Deus são. Nós vamos ver esses casos aqui, pessoal, lá com o exercício número 9. Então vamos lá. Escreva no caderno a forma do verbo indicado que completa adequadamente cada frase, sempre no pretérito perfeito. Então veja lá. A torcida, os aplausos, a gritaria na sala, os jogadores. Aqui, pessoal, você pode fazer a concordância com o mais próximo ou com todos eles. Então, a torcida, os aplausos, a gritaria na sala animou ou animaram. Pode ser um ou pode ser outro, tá? Ainda agora, Vera e suas filhas. Então, quando o verbo vem antes do sujeito, você também tem a possibilidade de fazer a concordância com o mais próximo ou com os dois. Então, ainda agora, saiu Vera e suas filhas ou saíram Vera e suas filhas. Mas por que o verbo está antes do sujeito? Elisa e Virgínia nunca pensaram. Aqui, pessoal, não tem como. Aqui tem que ser no plural porque o verbo está depois do sujeito. Miguel e seus irmãos, mesma coisa. A letrinha C e a letrinha D são iguais. Miguel e seus irmãos chegaram cansados. E na última aqui, o professor observou se os meninos e as meninas e os meninos correram para se aquecer. Aqui é um Rzinho ficou. Então, o que acontece aqui? Você tem um sujeito composto, o verbo aqui fica no plural também. Olha, nessas três últimas letrinhas, C, D e E, primeiro você tem o sujeito e depois o verbo. Então, o verbo fica no plural. Quando você tem o verbo antes do sujeito, aí você pode escolher, que é o caso ali da letrinha B, por exemplo. Ainda agora saiu Vera e suas filhas, ou ainda agora saíram Vera e suas filhas. Certinho? Vamos ver se tem mais um exercício que dá pra gente fazer. O exercício 10, lá da próxima página 96. Então vamos lá. Dá tempo de fazer mais um exercício. Então, página 96, exercício 10. Que é para ser feito aqui. Reescreva as frases substituindo as expressões em destaque por pronomes pessoais. Faça a contração com as preposições quando for necessário. Então você tem lá. Avise aos seus avós que vamos passar a Páscoa no sítio dos seus avós. Para não repetir de seus avós, o que é que eu vou escrever? Avise aos seus avós que o quê? Nós vamos passar a Páscoa no sítio deles.
Ou seja, para não ter que repetir aqui a palavra avós de novo, então eu troquei seus avós pela palavrinha deles. Pode até grifar aqui, tá? B. Ele deu um presente para a minha pessoa. Qual uma outra maneira de você escrever isso? Ele deu um presente para mim. Certo? Para minha pessoa e para mim é a mesma coisa. C. Hoje eu já aprendi a confiar na sua pessoa. Como é que eu posso escrever isso de uma outra maneira? Hoje eu já aprendi a confiar em você. Então, no lugar de a sua pessoa, eu coloco aí em você. É uma outra maneira de escrever também. Você está fazendo o que o exercício pediu. Está substituindo o que está em negrito no livro por pronomes pessoais. Deles, mim, você. Letrinha D. Já está muito tarde para a minha pessoa mudar de ideia. Já está muito tarde para eu mudar de ideia. Então, veja lá. Já está muito tarde para eu mudar de ideia. Lembrando que o mim não pode ser sujeito, então você não pode escrever aqui, ó. Já está muito tarde para mim. Já está muito tarde para eu mudar de ideia. Esse é um erro muito comum, colocar o mim como sujeito, tá? Não pode. Só o eu pode ser sujeito aí. Letrinha E. Ontem foi um dia muito importante para a minha pessoa. De novo, ontem foi um dia muito importante para mim. Ontem foi um dia muito importante para mim. Então, para a minha pessoa, você trocou para mim, certinho? Regina pediu para a minha pessoa chegar cedo amanhã. Regina pediu para eu chegar cedo amanhã. Regina pediu para eu chegar cedo amanhã. Então veja, eu não posso colocar aqui o mim. Por quê? Porque esse eu aqui é sujeito. Mim não pode ser sujeito. O que é sujeito é o pronome pessoal do caso reto. Eu. E a última aqui. Sua mãe avisou que você vai voltar com meus pais e eu. Se eu estou junto, vai ficar com nós. Só que eu não posso falar dessa frase com nós. Ela vai ficar assim, ó. Sua mãe avisou que você vai voltar conosco. Sua mãe avisou que você vai voltar conosco. O que quer dizer conosco? Eu, a primeira pessoa e mais alguém, tá? Então, mais uns minutinhos para vocês terminarem de copiar e aqui eu vou parando por aqui. Antes de terminar, eu quero lembrar que vocês têm prova essa semana. Eu preciso que vocês estudem as páginas que estão marcadas e mais o conteúdo do caderno, tá? É sempre bom estudar um pouquinho para que não fique perdido na hora da prova, certo? Não vai ser difícil, é mais uma prova assim para você ler e interpretar do que uma questão, uma prova de conhecimentos gramaticais. Mas sempre é bom estudar um pouquinho, né? Vejam lá a questão da voz passiva, que nós fizemos muitos exercícios, voz ativa também. Vale a pena você recordar tudo isso, certo? Beijo!